para as pessoas. Essa frase pode soar estranha ou até fria da primeira vez que você ouve. Fomos criados acreditando que compartilhar é aliviar, que falar é curar, que as pessoas ao nosso redor estão esperando para nos ajudar quando precisamos. Mas o que aprendi ao longo da vida e o que vou te contar hoje é que a realidade funciona de forma muito diferente disso. Me chamam Joaquim e essa lição me custou caro antes de aprender. Deixa o like agora, se inscreve no canal e ao final me conta nos comentários. Você já contou um problema para alguém e se arrependeu? Quero ler cada resposta. Em primeiro lugar, a história que mudou a forma como eu me relaciono com o que guardo e com o que divido. Passei por uma dificuldade financeira séria alguns anos atrás. Uma decisão de negócio que não deu certo, dívidas que cresceram antes que eu pudesse conter, um período de incerteza que me manteve acordado por meses. Em vez de resolver em silêncio, fui contando. Para o Henrique, um amigo de longos anos, para a sua Natalina, vizinha com quem eu tomava café às vezes, para meu cunhado Orlando, para quem aparecia na frente e perguntava como estava. Achei que precisava de apoio. O que descobri depois foi que essas conversas não me deram apoio nenhum, me deram uma reputação. Quando o problema foi resolvido, o que ficou nas ruas foi a história do Joaquim que havia ficado mal financeiramente. Nas reuniões de família, nos olhares, nas perguntas indiretas. A crise havia passado para mim. Para o imaginário das pessoas ao redor, ela continuava presente. E passei muito mais tempo gerenciando essa imagem do que havia gasto gerenciando o problema em si. Depois disso, a verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que a observação honesta das relações humanas confirma. A maioria das pessoas que ouve seus problemas não está processando como pode te ajudar. Está processando como aquele problema se compara com o dela. Se é maior ou menor, se você merece a dificuldade ou não, se isso confirma alguma opinião que já tinha sobre você. E depois, quando a conversa acaba, guarda aquela informação em algum lugar que não é exatamente seguro, não por maldade necessariamente, por natureza humana. Informação é moeda e problema alheio é informação. Há uma pesquisa da psicóloga social Susan Fiske, da Universidade Princeton, que documentou que seres humanos avaliam outros automaticamente em duas dimensões, calor e competência. Quando você expõe um problema, especialmente uma fraqueza ou falha, você pode estar afetando como as pessoas te posicionam na dimensão de competência, o que tem efeitos reais sobre como são tratadas profissionalmente e socialmente. Não estou dizendo que todos os que ouviram meus problemas me prejudicaram com intenção. Estou dizendo que informação compartilhada deixa de estar sob seu controle. E o que sai do seu controle pode ser usado de formas que você não previu, inclusive por pessoas que genuinamente gostam de você, mas que num momento de descuido ou de fofoca inocente mencionam algo que você queria manter privado. Outro ponto importante que levei tempo para perceber. Quando você conta um problema, você perde mais do que privacidade. Você perde poder sobre a própria narrativa. Deixa que outros definam sua história antes que você tenha a chance de resolvê-la. Há uma diferença enorme entre ser visto como alguém que superou uma dificuldade e ser visto como alguém que tem uma dificuldade. O primeiro constrói respeito. O segundo cria uma imagem que pode durar muito mais do que o problema em si. Meu irmão mais velho sempre dizia: resolve primeiro, conta depois se quiser. Demorei para entender a sabedoria daquilo. Quando você resolve primeiro e conta depois, o que as pessoas ouvem é a história de uma superação. Quando você conta no meio da crise, o que elas guardam é a imagem de você no ponto mais frágil. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que compartilha demais e depois se arrepende. E continua comigo porque o que vem agora é a parte que mais me liberou. Agora vem a parte mais importante.
Durante muito tempo confundi guardar problemas para mim com reprimir, com me isolar, com não pedir ajuda quando precisava. Não é isso. Silêncio não é ausência de ação. É a escolha consciente de não expor o que ainda está sendo trabalhado. Pense numa semente plantada no chão. Enquanto está germinando, não aparece nada na superfície. Se você escavar para mostrar às pessoas antes da hora, destrói o processo. O crescimento acontece no escuro e em silêncio. Problemas muitas vezes funcionam assim. Eles têm uma fase de elaboração que precisa de espaço interno, não de audiência. Quando você conta antes de processar, você ainda nem sabe bem o que sente, nem o que vai fazer. Então vai receber opinião de quem também não sabe, e vai ter que gerenciar essas opiniões além do problema original. Fique quieto até saber o que pensa. Fique quieto até ter um plano. Quando precisar de ajuda, busque quem tem expertise real para ajudar, não quem simplesmente está disponível para ouvir. A pesquisadora Peter Gollwitzer, da Universidade de Nova York, conduziu estudos sobre a relação entre verbalizar metas e intenções e a probabilidade de alcançá-las. Os resultados foram contraintuitivos. Pessoas que compartilhavam suas intenções publicamente com frequência tinham menos probabilidade de concretizá-las do que as que mantinham em segredo. O mecanismo proposto é que a verbalização cria uma sensação prematura de realização, uma satisfação que reduz a motivação para a ação real. Algo similar pode acontecer com problemas. Contar alivia a pressão imediatamente, mas essa pressão era exatamente o que poderia te mover em direção à solução. Há algo sobre o mecanismo da exposição prematura que a psicologia social documenta com consistência e que ajuda a entender por que ela prejudica mais do que alivia. A teoria da identidade narrativa, desenvolvida pelo psicólogo Dan McAdams, da Universidade Northwestern, propõe que as pessoas constroem o senso de quem são através das histórias que contam sobre si mesmas. Quando você narra um problema no meio dele, você não é ainda o protagonista que superou. Você é o personagem que está sofrendo. E quanto mais você narra essa versão, mais ela se instala como identidade, tanto para você quanto para quem ouve. Guardar para depois de resolver não é negação do problema. É preservar o direito de contar a história completa quando ela tiver um arco mais honesto. Quero deixar claro que não estou dizendo para nunca conversar com ninguém sobre nada difícil. Estou dizendo para escolher com quem você fala, quando fala e o que fala. Há uma diferença enorme entre desabafar para qualquer pessoa disponível e buscar deliberadamente uma conversa com alguém que pode te ajudar de forma real. Existe a figura do confidente de verdade. Aquela pessoa que você sabe que guarda o que ouve, que não julga, que não usa a sua fragilidade como instrumento e que tem maturidade para te dar algo útil de volta. Na minha vida, essa pessoa é minha irmã Vera. Em décadas de convivência, nunca vi nada que eu dissesse a ela sair pela porta. Ela ouve, processa, às vezes discorda na minha cara, mas o que fica entre nós, fica entre nós. Esse tipo de relação vale ouro. E quando você encontra, você protege. A diferença entre a Vera e o Henrique não é que um é mais inteligente ou mais bonito que o outro. É que um tem a habilidade e o comprometimento de guardar o que ouve, e o outro não tem. E essa diferença só se revela com o tempo e com a observação. A pergunta que aprendi a me fazer antes de contar qualquer coisa é simples. Essa pessoa já provou que guarda o que ouve? Se a resposta for sim, posso prosseguir. Se for incerta, guardo para mim até ter clareza. Há também uma dimensão prática sobre o silêncio que raramente é mencionada. Ele preserva a sua energia negocial. Quando as pessoas sabem dos seus problemas, sabem das suas fraquezas. E quem conhece sua fraqueza tem vantagem sobre você em qualquer negociação, seja de negócio, de relacionamento ou de posição social. Isso não é paranoia. É simplesmente o reconhecimento de que informação tem peso real nas relações humanas. Manter certos aspectos da vida privados não é esconder quem você
é proteger o espaço onde você opera com mais liberdade. Posso te dizer o que mudou na minha vida quando aprendi a guardar mais. O primeiro efeito foi a percepção de quem de fato se importava. Quando parei de oferecer meus problemas como ponto de entrada para relações, percebi quem vinha de qualquer forma e quem ficava esperando pela próxima atualização da minha vida como se fosse uma novela. Essa distinção foi das mais úteis que já fiz. O segundo efeito foi a sensação de controle sobre a própria história. Quando você escolhe o que conta e para quem, você não é um personagem que os outros definem. Você é o narrador da sua própria trajetória. E isso é uma forma de liberdade que eu não esperava encontrar no silêncio. O terceiro efeito, talvez o mais surpreendente, foi a melhora na resolução dos problemas em si. Sem a distração de gerenciar opiniões alheias, sem a energia gasta explicando e reexplicando para cada pessoa que havia contado, conseguia me concentrar melhor no que de fato importava: resolver. O silêncio criou espaço, e espaço permitiu movimento. Tem também um aspecto do silêncio que surpreende quem experimenta pela primeira vez. Quando você para de distribuir seus problemas entre várias pessoas, percebe que precisa desenvolver uma relação mais direta com eles. Você para de terceirizar o processamento emocional. Fica mais tempo sentado com o desconforto, o que no começo parece insuportável e com o tempo se revela como habilidade. A pesquisadora Susan David, de Harvard, que escreveu sobre agilidade emocional, documentou que a capacidade de processar emoções difíceis sem evitá-las nem exagerá-las está entre os fatores mais consistentes de saúde psicológica e resiliência em adultos. Contar demais pode ser uma forma de evitar o processamento real. Guardar com intenção pode forçar o crescimento que a conversa adiou. Não é uma lição fácil de aplicar. Somos animais sociais. Compartilhar é instintivo, especialmente quando a pressão é alta, mas há uma diferença entre o impulso de contar e a decisão consciente de contar. O impulso é humano, a decisão é sabedoria, e essa sabedoria, que aprendi tarde e que me custou situações que preferia não ter vivido, é o que quero deixar com você hoje. Guarde mais. Escolha melhor. Resolva primeiro, e quando estiver do outro lado, aí sim conte a história de quem superou. Essa versão merece ser ouvida. Existe um tipo específico de pessoa que merece menção porque entra muito facilmente no papel de confidente e raramente cumpre essa função com integridade. É o amigo que pergunta muito e guarda pouco. Aquele que no café parece genuinamente preocupado, faz as perguntas certas, demonstra empatia, mas que numa conversa diferente com outras pessoas, menciona o que você disse como se fosse informação pública. A Natalina era assim. Não era má intenção, era o tipo de pessoa que processa o mundo falando sobre ele, e os problemas alheios eram parte do que ela processava em voz alta. Aprendi a gostar dela de longe, a manter a conversa nos temas que podia compartilhar sem custo. Isso não é desonestidade, é inteligência relacional. Me conta nos comentários. Você já contou um problema para alguém e se arrependeu depois? O que aprendeu com isso? Escreve aqui. Essa honestidade pode alcançar alguém que está prestes a compartilhar algo que deveria guardar e que precisa ouvir essa perspectiva antes. E se quiser apoiar esse canal para que conversas como essa continuem chegando de graça a quem precisa, clique no botão de apoiar aqui abaixo e se inscreva no canal. Cada apoio nos permite continuar trazendo reflexões práticas sobre relações humanas, sabedoria e o que a vida ensina que as escolas não ensinam. Ao apoiar, você faz parte de uma comunidade que decidiu pensar melhor antes de falar. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que compartilha demais e que já sofreu as consequências disso. Pode ser a conversa que muda um hábito importante. Deixa o like e se inscreve no canal.